Vamos lá? Pegou a sua Bíblia aí na sua casa, já preparou aí seu ambiente, seu local, você está preparado? Então vamos lá, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. O nosso tema hoje, como eu já falei, é o descanso de Deus para o povo de Deus. Então vamos, pastor Paulo Pinas, lá da IPR de Goiuerê. Deus o abençoe, pastor Solimar, Deus te abençoe, glória a Deus. Vamos lá, Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Nós estamos aí, nosso assunto hoje é o descanso de Deus para o povo de Deus. Nós precisamos voltar a relembrar o contexto dessa carta, o que está acontecendo. Aqueles irmãos recentes que eles estavam pensando, alguns estavam retornando ao judaísmo, alguns estavam retornando atrás por causa da fé. Eles estavam, devido às perseguições, devido agora a essa nova fé que eles abraçaram, as dificuldades que eles estão passando, que eles estão enfrentando, foram várias dificuldades, nós já comentamos sobre isso. É uma igreja que está sendo perseguida devido a vários fatores. E agora o autor dessa carta, como esses crentes querem retornar ao antigo sistema judaico, à lei, a tudo aquilo ali do passado, o autor agora está mostrando para eles, apresentando a eles a superioridade de Cristo. Nós já vimos isso aí no capítulo 1, paz, pastor Calixto, Deus o abençoe. Nós já vimos a superioridade de Cristo aí no capítulo 1 em relação aos profetas, a revelação superior, a sua superioridade em relação aos anjos. Vimos no capítulo 2, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, a superioridade em relação a Moisés. Vimos o fracasso de Moisés em não conduzir os israelitas à terra prometida. Pastor Jonas, Deus o abençoe, lá nos Estados Unidos, Deus te abençoe em nome de Jesus. E agora, o autor ele faz uma conexão, há uma conexão muito grande entre o capítulo 4 de Hebreus e o capítulo 3. Por quê? E quando você olha para o texto, algumas traduções, ela vai começar com a palavra portanto, que pode estar concluindo, ou também pode estar fazendo uma conexão com o texto anterior. No caso aqui, há também uma conclusão, como uma conexão com o texto passado, com o que ele acabou de falar antes. Principalmente dos versículos 7, do versículo 7 ao versículo de número 19, quando nós encontramos
ali um sério problema, que foi justamente o problema da incredulidade, o problema da dureza de coração daquele povo. E ali o escritor ele mostra, do versículo 7 ao 19, ele continua na sua temática da superioridade de Moisés, de Jesus em relação à pessoa de Moisés. Nesse texto, ele apresenta o que acontece com aquela geração. Pastor Ernesto, Deus te abençoe. Ele acontece com aquela geração, ele vai abordar o perigo que tem, se caso esses crentes decidam retornar ao judaísmo, o que está acontecendo com eles. Vai mostrar, gente, não faça isso. Veja o exemplo daquela geração que estava lá no deserto. Foi uma geração que eles presenciaram milagres, presenciaram coisas maravilhosas, Deus dando a lei, Deus falando com Moisés, Deus falando coisas extraordinárias, mas aquela geração, ela não entrou, foi uma geração rebelde, foi uma geração com um coração duro, e ele vai dizer, tome e veja o exemplo dessa geração. Por que ele toma o exemplo? Porque ele vai dizer que, se você olhar no versículo 16 do capítulo 3, ele vai dizer que não foram todos os que Moisés tirou do Egito. Todos foram todos os que se rebelaram. O autor está dizendo, olha gente, eu estou apresentando para você uma experiência, que essa experiência ela é 100% verdadeira. Tem uma geração inteira, foi 99,9%, somente Josué e Caleb que entraram na terra. Então essa geração, ela falhou, essa geração, ela fracassou durante 40 anos. Eles ouviram a voz de Deus, ouviram a palavra de Deus, eles viram os milagres de Deus, eles viram a presença de Deus. No entanto, Deus ficou irado com aquela geração. Aquela geração foi um fracasso, foi uma derrota total. Eles pereceram no deserto. E o autor vai dizer, portanto, essa geração, ela não entrou no descanso de Deus. Eles não entraram na terra que Deus havia prometida. E agora, no capítulo 4, o autor ele vai falar, ele vai nessa questão ainda da superioridade de Cristo. Moisés não consegue levar o povo ao descanso, e agora o escritor vai dizer que Jesus ele tem um descanso que é superior. Então há um descanso, ao descanso de Deus para o povo de Deus. Mas primeiro, olhando para esse texto, eu quero observar o que é esse descanso de Deus. O que é que o autor ele tem em mente, o escritor aos Hebreus ele tem em mente quando ele fala com aquela comunidade de judeus que haviam se convertido ao Evangelho e que agora eles estão desanimados, estão querendo voltar para trás, e ele quer convencê-los de que Jesus é superior em relação a todas as coisas. Ele vai apresentar agora essa figura do descanso, e ele nos apresenta o que é esse descanso. Se você olhar, você vai ver que não é muito difícil descobrir que o tema desse capítulo é sobre o descanso. Você olha, primeiro aí no versículo 1, nós vamos encontrar, visto que nos foi dada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Depois o versículo 3, ele vai falar de descanso. Depois no versículo 4, no sétimo dia descansou Deus. Versículo 5, jamais entrarão no meu descanso. Versículo 8, versículo 9, versículo 11. Todos esses textos você vai perceber a palavra descanso. Então a temática do capítulo aqui é o descanso de Deus. E para entendermos o que é o descanso de Deus, para entendermos o que o escritor está querendo dizer quando ele fala de descanso, quando ele fala que Deus descansou, quando ele fala que alguns não entraram no descanso, quando ele fala que resta um descanso ainda para o povo de Deus, nós precisamos identificar os estágios, como se dá esse processo desse descanso de Deus ao longo da revelação bíblica. Primeiro, por quê?
a primeira menção desse descanso que nós temos nas Escrituras Sagradas provém de um texto bíblico lá de Gênesis. Gênesis, capítulo 2. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que lá no capítulo 2, no versículo, a partir do versículo de número 1, nós vamos ter essa primeira expressão, principalmente no versículo de número 3, a partir do versículo de número 3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Então, é a primeira vez que nós vamos encontrar essa expressão mostrando, descrevendo aí Deus descansando após o trabalho da criação. E quando nós falamos em Deus descansar, parece uma coisa incoerente. Como que Deus Criador, que não se cansa, diz o profeta Isaías, não se cansa, não se fadiga, o que o autor está dizendo agora, que ele quer dizer lá em Gênesis, que Deus agora descansou. Eu pesquisando alguns escritores, a ideia desse descanso, na verdade, é o seguinte: o que quer dizer é que Deus ele entrou em um estado de, vamos dizer, se é possível dizer isso, de paz triunfante, de alegria triunfante, em relação ao ato extraordinário da criação, aquilo que ele havia feito. Então Deus olha para tudo que ele faz, para tudo que ele realizou durante aqueles dias passados, e Deus diz: está bom, foi muito bom. E um outro escritor, ele comentando sobre essa questão do descanso, ele diz que o descanso de Deus é um estado ou lugar onde Deus ele governa, administra sua criação, livre do caos, da desordem provocada pelo pecado e pela rebelião. A ideia é justamente essa: Deus completou tudo e agora Deus diz: não, está bom. Está do jeito que eu projetei, do jeito que eu quis. Deus se deleitou naquele processo, quando ele observa todos os fatos acontecidos. Deus, o John Alton, que é um especialista no Antigo Testamento, e principalmente em literatura antiga do Oriente Médio, ele comenta e ele diz que é o seguinte, que a criação, principalmente ali o Éden, quando Deus realiza todos aqueles processos, aqueles atos em Gênesis capítulo 1, é como se Deus estivesse arrumando a sua casa, preparando o ambiente, e quando ele termina de preparar aquele ambiente, ele diz: está pronto, agora eu vou administrar aquilo que eu realizei, aquilo que eu fiz, tendo a ideia de um santuário, a criação. E ele usa até a ilustração, diz: é como você pega uma casa, você se mudou para uma casa e você chegando ali, você está tudo fora do lugar, tudo fora de ordem, é o que Gênesis capítulo 1 mostra, e você começa a organizar a sua casa. Depois que você organiza, você diz: olha que bom, que tudo está agora no seu lugar, tudo está em ordem, agora eu vou desfrutar disso. Então, na verdade, o descanso de Deus seria Deus desfrutar da criação, desfrutar de tudo aquilo que ele fez, do seu trabalho, das suas realizações. Então esse é o primeiro descanso que nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus. Depois, uma outra ideia de descanso que está em Hebreus ainda, é justamente o descanso, que nós diríamos descanso geográfico. Por que geográfico? Porque está se referindo àquela geração comandada por Josué, também por Moisés no início, entrarem na terra prometida. Então a terra prometida, a terra de Canaã, era uma expressão de descanso para o povo de Deus. Deus estava levando o povo para o descanso. Descanso de quê? Descanso das jornadas pesadas, terríveis, do deserto, daquele período de muito sofrimento, daquele período difícil, dos ataques também dos inimigos. Até Canaã era a terra do descanso. Inclusive alguns até veem Canaã como céu,
mas na verdade, se você olhar para Canaã, não pode, Canaã foi um lugar de guerra, foi um lugar de batalha, foi um lugar de peleja. Então Canaã é mais visto como um símbolo da vida cristã, é mais um retrato, uma figura da nossa vida cristã no dia a dia, que nós estamos nessa batalha, nessa luta para viver a plenitude do projeto de Deus para a nossa vida. Então, primeiro, descanso relacionado à criação, esse descanso geográfico relacionado à terra de Canaã, que na verdade o texto vai dizer que eles não entraram nesse descanso, aquela geração que saiu do deserto, que saiu lá do Egito. Depois nós temos um outro descanso também, que é chamado o descanso do sábado espiritual. O descanso sabático. Porque lá no Antigo Testamento, você conhece muito bem que Deus havia instituído o sábado como um sinal de uma aliança entre Deus e Israel. Era um sinal que Paulo ele vai dizer depois que tudo isso apontava para Cristo. Era sombra. O sábado era uma sombra, os sacrifícios eram sombra. Tudo lá que está contido, Levítico, ali, Números, livro do Êxodo, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da lei, a partir principalmente da lei, daquilo que Deus dá a Moisés, nós temos uma sombra, estava prefigurando, preanunciando algo futuro, e esse algo futuro era a pessoa de Jesus. Então o sábado era justamente aquele tempo quando Israel parava, ele interrompia as suas atividades físicas, o seu trabalho, e naquele tempo, naquela pausa que ele dava, que a nação dava, eles se voltavam, a nação se voltava para Deus, para adorar a Deus, para buscar a pessoa de Deus. Então esse era o sábado, o descanso do sábado, que ele aponta, que ele prefigura agora para a pessoa de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, você pode observar isso. Tudo são, aquilo que estava lá no Antigo Testamento, tudo são sombras. Em Cristo nós encontramos agora essa realização. O que representa esse sábado para nós, o cristão agora, aquele dia fixo que existe ali em Israel? Aponta para quê? Que nós temos um descanso também em Cristo. Você pode olhar que Jesus, ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Pare agora de tudo na sua vida, se foque, se volte para mim, porque em mim, na pessoa dele, nós encontramos descanso. Então veja bem, nós temos o sábado, nós temos o descanso da criação, nós temos o descanso geográfico, nós temos esse descanso do sábado sabático, tudo apontando para uma realidade, e por fim nós temos o descanso eterno, que o autor aos Hebreus ele vai nos apresentar, que esse descanso é a nossa vida no céu, a nossa vida na eternidade, na nova terra, na nova Jerusalém, é o estado final, perfeito, interminável, é um tempo de satisfação completa, um tempo de alegria, um tempo de realização, é um tempo onde o nosso corpo físico ele está transformado, mudado, restaurado, totalmente unido a Cristo. É um tempo que Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, fala que não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais choro, nem dor. É quando Deus vai enxugar todas as lágrimas, todas as tristezas. Esse descanso eterno. O descanso eterno. Que a pessoa em Jesus vai experimentar e vai desfrutar. Então veja que o autor, quando ele fala de descanso, no capítulo 4, no livro de Hebreus, ele vai falar dentro dessas perspectivas da apreciação de Deus na sua criação. Ele vai falar dentro da perspectiva geográfica da entrada de Israel na terra prometida, que eles não entraram, aquela geração, por causa da rebeldia, da dureza de coração, da incredulidade. Ele vai falar da perspectiva de um dia estabelecido, onde Israel se voltava para Deus. E ele vai falar também o descanso de Deus da perspectiva da eternidade, olhando para o céu, olhando para o futuro, olhando, vamos dizer, seria o descanso escatológico, futurístico, onde nós estaremos para sempre na presença de Deus. Então, esse é o descanso de Deus. Foi o nosso primeiro questionamento: o que é o descanso de Deus?
São essas ideias que nós apresentamos. Agora, vem uma outra pergunta em cima do nosso texto ainda. O que pode privar o homem, afastar o homem, fazer com que o homem não experimente, não desfrute do descanso de Deus? O que pode privar uma pessoa desse descanso? Irmãos, um deles é a incredulidade. E aí é a descrença. É você receber a boa notícia, receber a palavra de Deus, receber a mensagem de Deus. Deus diz, olha, eu tenho um descanso para a sua alma, eu tenho um lugar de glórias, um lugar de gozo, eu tenho uma eternidade para você. E essa pessoa ela não crê nessa verdade, ela manter um coração descrente em relação a aquilo que Deus está prometendo, aquilo que Deus está dando. É por causa da incredulidade. O exemplo do autor é aquela geração do deserto. É por causa da incredulidade, da descrença deles. Você pode observar que quando Josué e Caleb chegam com a mensagem, eles dizem, nós vamos entrar, nós vamos conquistar, nós vamos tomar posse. O que aquela geração vai dizer? Nós não podemos. Não tem como nós tomar posse, não tem como nós chegarmos lá. Por causa da descrença, aquela geração não entrou naquele descanso da terra prometida. Uma outra razão que impede essa geração, o que impede uma pessoa de entrar no descanso, é justamente a questão da desobediência à palavra de Deus. A desobediência àquilo que Deus falou. Eles conheciam, eles sabiam o projeto de Deus, o caminho de Deus, mas a desobediência daquela geração fez com que eles não entrassem no descanso. E agora o autor ele está dizendo, olha, o que pode tirar você do caminho, que pode impedir você de não entrar no descanso de Deus, é a sua desobediência. Veja Israel. Veja aquela geração. Ele vai citar novamente aí no texto. Você pode observar o Salmo 95, o Salmo de Davi, que é uma referência aos eventos do livro de Êxodo, livro de Número, uma referência a esses eventos acontecidos ali durante esse processo da geração de Israel caminhar para o deserto. Então, o que impede essa geração de entrar no descanso? A descrença, a desobediência. Irmãos, isso é um perigo muito sério. Nós precisamos analisar o nosso coração cada dia mais. A nossa vida, nós estamos crendo na palavra de Deus. Nós estamos obedecendo essa verdade, caminhando nessa verdade, caminhando de acordo com a revelação da palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem falado, de acordo com aquilo que está na Escritura Sagrada. Ou será que nós vamos cair no mesmo erro que aquela geração caiu lá no deserto? E aí vem mais uma pergunta. Veja bem que nós vimos o que é o descanso de Deus. O que pode impedir, afastar alguém do descanso de Deus. E agora, para quem é esse descanso? A quem está destinado o descanso de Deus? O autor ele diz, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Então você percebe aqui que o descanso de Deus é uma promessa para o povo de Deus. O descanso é uma promessa que Deus ele deu para a sua igreja. Deus havia lá no Antigo Testamento prometido um descanso para o seu povo. Era uma promessa. Você vai ver diversas e diversas vezes Deus afirmando, reafirmando e falando essa verdade, reafirmando essa promessa. Você olha, por exemplo, o texto lá de Êxodo, capítulo 33, versículo 14, quando Deus fala a Moisés, ele diz, olha, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Eu te darei descanso. Foi com essas palavras que Deus ele motivou, ele encorajou a Moisés
a liderar, a estar na frente daquele povo, mesmo depois que eles haviam cometido um grave pecado, um terrível pecado que foi adorar o bezerro de ouro. Depois nós olhamos lá para Deuteronômio capítulo 12 e o versículo de número 9. E ali o autor, ele vai dizer, Moisés vai dizer, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso, a herança que o Senhor, seu Deus, lhes está dando. Então veja que há uma promessa. O descanso lá no Antigo Testamento foi uma promessa de Deus. Deus deu uma palavra. Deus deu uma palavra, uma promessa para aquela geração, uma promessa para aquele povo, a promessa do descanso dele. Lá em Deuteronômio ainda, capítulo 12, versículo 10, vai dizer, olha, mas vocês atravessaram o Jordão, se estabeleceram na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, e lhes concederá descanso de todos os inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. Foi a promessa de Deus, foi a palavra de Deus. O descanso é uma promessa que Deus está dando para o seu povo. Esse descanso, ele já é um descanso que começa aqui. É aquela expressão, para quem lê um pouquinho de escatologia, que é chamado o já e o ainda não, que talvez você nunca ouviu, não entenda o que é isso, que é negócio esse do já e do ainda não. O já e o ainda não é o seguinte, eu já estou no descanso de Deus, mas ainda não. O já é, eu já estou. Você já está no descanso de Deus, mas não estamos na totalidade desse descanso. Só um dia, quando Jesus voltar, nós vamos experimentar na totalidade esse descanso. Então veja que o autor, ele está dizendo, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. O escritor comentando, o Simon Kistemaker, ele comentando sobre esse texto, ele diz que tem 3 palavras que resumem o versículo 1. A primeira palavra é medo, é temor, porque o autor aqui é um pastor de uma igreja que ele não quer que aqueles crentes eles venham cair no mesmo pecado que a geração do deserto caiu, o mesmo pecado que eles cometeram, que é o pecado da incredulidade. E eles, olha, eu temo, eu estou preocupado, eu tenho medo, isso me preocupa que vocês venham seguir o exemplo daquela geração, seguir os passos daquela geração. Agora preste atenção aqui, que esses crentes, eles querem voltar à lei de Moisés, à antiga aliança, ao antigo pacto. Eles querem voltar ainda às realidades, às sombras da lei. Está dizendo, olha, veja a geração que estava lá debaixo do tacão da lei. Veja o que aconteceu com eles. Eles falharam, eles fracassaram, eles não entraram no descanso. E eu temo que isso possa acontecer com vocês. E assim como aquela geração entrou no desagrado de Deus, o mesmo venha também acontecer com vocês. Era esse temor que estava no coração do escritor. Está dizendo, cuidado, há uma preocupação. Então ele fala que esse versículo tem a palavra temor, que é uma palavra-chave, a palavra promessa, que é a promessa de Deus, aquela promessa que ele fez nas gerações passadas. Você pode, tem vários textos bíblicos, Deuteronômio 3, do 18 ao 20, Josué 1, do 12 ao 18, Josué 21, versículo 45, Josué 23, 14, e vários outros textos vai falar sobre essa questão, sobre a promessa, essa promessa do descanso. Então a promessa de Deus, irmãos, que Deus fez uma promessa lá no Antigo Testamento para Israel, a promessa do descanso ele permanece de pé ainda. Então o descanso é uma promessa para o povo de Deus, é uma promessa para a minha pessoa e para você também. Então esse versículo, o versículo 1, o comentarista ali, o Kistemaker, mais ou menos, não sou muito bom no inglês, mas ele diz o seguinte, o temor, a promessa e há uma falha. Boa noite, Deus te abençoe, pastor Valdeci, Deus te abençoe.
ele fala que aquela geração falhou. Ele diz, cuidado, cuidado, vamos tomar muito cuidado para que nós não venhamos falhar como aquela geração. Não venhamos errar como aquela geração. Então veja bem que o foco, tanto no capítulo 3, e ainda aqui as ideias no capítulo 4, vocês têm um exemplo diante de vocês. Irmãos, e nós temos, quantos exemplos nós temos na vida? Quantos exemplos de pessoas que já falharam na sua vida, que já fracassaram na sua caminhada? Quantos exemplos bíblicos que nós temos de pessoas que fracassaram? Então, irmãos, o descanso é uma promessa de Deus para o povo de Deus. É uma promessa para nós essa noite. Tem uma promessa, você caminha para essa promessa. Nós caminhamos ao encontro dessa promessa. Então, o descanso de Deus é uma promessa que Deus faz ao seu povo. A segunda verdade ainda aqui é que o descanso de Deus é para aqueles que creem. O descanso é para aqueles que creem. Se você observar do versículo 2 e o versículo 3, preste atenção na leitura do texto, se estiver com a sua Bíblia, olha. Pois as boas novas foram pregadas também a nós. Então veja que o escritor ele se inclui, está dizendo, olha, as boas novas. Essas boas novas aqui, quando nós falamos boas novas, nós pensamos no evangelho, né? Claro que tem a ver com o evangelho, mas a ideia de boas novas aqui é as boas novas do descanso. As boas novas, o descanso de Deus, porque o contexto é do descanso de Deus. Então as boas novas foram pregadas a nós. Pastor Benício, Deus te abençoe. Então as boas novas foram pregadas a nós. Ele vai dizer, pois as boas novas foram pregadas também a nós. Ele se inclui, eles, tanto quanto a eles. Então veja bem que aquela geração lá do deserto, elas ouviram as boas novas. Havia, vamos dizer, um evangelho lá no deserto. Qual eram essas boas novas? Do descanso, da terra prometida. O descanso que Deus estava dando para eles. E o autor está dizendo, olha, nós recebemos as boas novas como eles receberam. Mas a mensagem que eles ouviram não teve muito valor. A mensagem que eles ouviram não teve muita importância. Por quê? Porque essa mensagem não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Então veja bem, que ele está dizendo a geração do deserto, que ouviu a mensagem de boas novas, nós que ouvimos também a mensagem de boas novas, e ele apresenta agora um problema. O problema daquela geração foi que aquela geração, elas ouviram a mensagem, elas receberam a mensagem, mas não foi acompanhada de fé. Inclusive a palavra que é acompanhada é a ideia de misturar. Não estava misturada com fé. Não havia crença, não havia convicção, e toda aquela geração perece, morre, não entra no descanso por causa da incredulidade. Então, no versículo de número 3 ele diz, pois nós, aí ele se volta para a igreja agora, os que cremos, veja bem, nós os que cremos, não como aquela geração lá que não creu, é que entramos, preste atenção, naquele, é muito interessante que ele fala, naquele descanso. Claro que o descanso lá de Israel era da terra prometida, mas quando ele faz aquilo, ele está falando, é um descanso que Deus preparou para o seu povo. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, ele volta para Gênesis novamente. Se você observar o texto aqui, olhe sempre as expressões. Ele fala, nós e eles. Esse nós aqui, não é eu hoje, é o autor quando estava escrevendo lá a carta. Ele estava escrevendo, ele estava dizendo, nós, eles, a geração que estava lá no deserto, o nós é os destinatários da carta e o ele seria aquela geração do deserto. Então ele se inclui como um recipiente também dessa mensagem. Então ele se refere àquela geração do
deserto, eles ouviram, aquela geração do deserto ouviu as boas novas do descanso. Nós também ouvimos as boas novas do descanso, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Porém, eles não agiram com fé. Eles não agiram. Eles ouviram, Deus falou com eles, eles ouviram a palavra de Deus, eles viram as maravilhas de Deus. Mas, no entanto, aquela geração rejeitou a voz de Deus por incredulidade. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos estar atentos à nossa vida, porque às vezes nós podemos, assim como aquela geração, ouvir a palavra, ouvir as boas novas, ouvir a mensagem de Deus, ouvir os anúncios de Deus, ver as ações de Deus, ver o que Deus está fazendo. E mesmo assim, meus irmãos, e mesmo assim, nós ouvindo tudo isso, assim como aquela geração tapou os ouvidos para Deus, para a mensagem de Deus, e o resultado foi o mais terrível, o mais desastroso possível. 99,90%, quase 100% da geração pereceram. O autor, ele diz, olha, ele está preocupado com isso. Vamos tomar cuidado, porque, irmãos, só ouvir a palavra não é suficiente. Não é suficiente, irmãos. Nós somos a geração que mais se ouve falar de Deus. Nós somos a geração que mais temos acesso à literatura cristã, à Bíblia, a todos quanto é assunto. Nós somos a geração, vamos dizer, mais privilegiadas em termos de termos acesso ao conhecimento. Falamos de um Brasil cristão, de um Brasil evangélico. Mas quando nós olhamos para essa realidade, irmãos, a realidade da igreja e aquilo que a Bíblia diz, é lamentável o cristianismo brasileiro, é desastroso o cristianismo brasileiro. O que nós percebemos, irmãos, as pessoas, as igrejas, as pessoas, elas estão ouvindo a palavra, mas esse ouvir não é acompanhado com prática, não é acompanhado com vida. Esse ouvir não se traduz em atos, não se traduz em ações, não se traduz em fé, não se traduz em vida, porque quando você olha, todas as vezes que você lê na Bíblia, ouvir a palavra, esse ouvir e crer, eles estão relacionados. E crer não é uma questão mental da mente. Todas as vezes que você ver a expressão crer na Bíblia, lembre-se disso. Refere-se à prática. Crer é praticar. Por isso que Tiago vai dizer, o ano passado nós estudamos a epístola de Tiago inteira. Os irmãos ouviram sobre isso. Os demônios creem que estremecem, porque tem crente que crê que nem estremece, que a crença dele não gera nada no físico dele, os demônios tremem, mas não tem prática associada à fé, ao ouvir. E aquela geração do deserto foi o que aconteceu. A incredulidade entrou no coração deles, e essa incredulidade impediu que eles entrassem na terra prometida. E aí o escritor, nos versículos 2 e 3, vai dizer, mas nós, você pode olhar que você fala, mas nós, porém cremos, nós cremos. E é interessante que ele diz assim, olha, pois nós o que cremos é que entramos. Interessante, ele vai usar o verbo no presente, não no futuro, ele diz, nós entraremos no descanso. Porque você já
entrou nesse descanso, nós o que cremos na promessa, o que cremos na palavra, o descanso de Deus, irmãos, ele já começou a tornar-se realidade aqui, agora, no presente. Você já tem o descanso, você já descansa em Deus. Nós já estamos no descanso prometido, nós já usufruímos desse descanso, porém haverá uma consumação desse descanso, uma plenitude desse descanso. A promessa já tornou-se realidade na minha e na sua vida. Então veja bem, que o descanso de Deus é uma promessa que Ele nos faz. O descanso de Deus é para aqueles que creem. Para aqueles que creem. E depois ele vai dizer que o descanso de Deus é dado aos que se esforçam. Temos que tomar muito cuidado aqui com essa questão. Vamos já chegar lá. Olha o que diz o versículo 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair. Preste atenção. Para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Aquela geração lá. Então veja bem, quando ele fala, portanto, esforcemo-nos, não pode ter dúvida na sua mente. Você não pode ter dúvida de que a salvação, ela não é conquistada com esforço humano. Você não se esforça para ser salvo. Sua salvação não é com base no que você faz, no que você fez, no que você deixou de fazer. Sua salvação não tem como fundamento obras. Não tem como fundamento a sua atuação. Deus não olha para você e vê mérito em você. E diz, olha, já que você é uma pessoa boa, já que você é uma pessoa bem comportada, você não faz isso, não faz aquilo outro, você tem as qualidades que preenche. Não, não é dessa maneira. A salvação é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é mediante a fé. No entanto, o autor fala que nós devemos nos esforçar para entrarmos nesse descanso. E essa palavra, a palavra grega para esforçar-se, aqui a ideia é ser diligente, é apressar-se, é estar em alerta. É a pessoa concentrar todas as energias em um objetivo. Em um objetivo. Ele está dizendo, olha, nós devemos ser diligentes agora que você recebeu Cristo, agora que você entrou, experimentou esse descanso, mesmo que não seja na sua plenitude, agora que você recebeu a salvação, que você foi perdoado em Cristo, que você é povo de Deus, é igreja de Deus, você tem que viver uma vida diligente, você tem que se esforçar no sentido de você viver intensamente mais para Deus, desfrutar mais de Deus. Irmãos, por quê? O esforço aqui é justamente para essa plenitude de vida, esse descanso que Deus quer nos dar, que nós já, vamos dizer, entramos nele. Quando você olha, por exemplo, para Filipenses capítulo 2, versículo 12, lá Paulo vai dizer, Paulo, você sabe que ele crê que a salvação é pela graça, é a base dele, mas ele vai dizer, olha, devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Irmãos, o salvo, ele é uma pessoa que persevera na verdade. Ele é uma pessoa que obedece à palavra, é uma pessoa que não retrocede. O perseverar, esse esforçar-se aqui no texto, nos remete à vida de santidade, à vida de busca de Deus, à vida de se aproximar mais de Deus e viver mais intensamente em harmonia com Deus, com a palavra de Deus, em viver a vontade de Deus, em viver o projeto de Deus, em querer aquilo que Deus
está projetando, aquilo que Deus está, em viver em sintonia com o coração de Deus, irmãos. E exige esforço. Irmãos, cristianismo que não exige esforço não é cristianismo. O verdadeiro cristianismo é uma batalha, irmãos, constante. É uma batalha contra as trevas, é uma batalha contra a cultura desse mundo, o sistema desse mundo que se opõe às verdades de Deus, que se opõe aos princípios de Deus, que se opõe à palavra de Deus, que se opõe à revelação de Deus. A cultura desse mundo é uma cultura, irmãos, que ela é contrária à cultura do reino de Deus, da palavra de Deus. O estilo desse mundo, a maneira desse mundo, as ideologias desse mundo é totalmente opostas à revelação, à palavra de Deus. E nós precisamos ir na contramão desse sistema. Nós não somos partes, irmãos, dessa massa. Nós não somos partes desse sistema que é conduzido, que é movido, que a Bíblia diz, pelo príncipe das trevas. Você que é cristão, nós que somos cristãos, a nossa mentalidade é a mentalidade do céu, é a mentalidade da palavra, é a mentalidade de Deus, do reino de Deus, da vontade de Deus, e isso exige esforço, exige dedicação. Todos os dias você tem que fazer opções, rejeitar isso e aceitar aquilo. Todos os dias, é o que Paulo dizia, todo dia eu estou morrendo. Paulo ele vai ainda em Filipenses, acho que é Filipenses 2:12, ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então há um esforçar-se na vida cristã, a viver uma vida já nesse descanso, mas uma vida intensa na presença de Deus, uma vida diante de Deus. Então veja que há um descanso de Deus para o povo de Deus. Há um descanso para a igreja. Há um descanso para você. O que pode impedir você de entrar nesse descanso é justamente a descrença, a desobediência, a incredulidade, aquele coração petrificado. O descanso é essa promessa de Deus. A promessa que Deus fez a mim, Deus fez a você. O descanso é para esses que creem, que agarraram essa promessa, estão grudados, estão já experienciando na vida essa promessa. O descanso é dado àqueles que vão viver essa vida intensa diante de Deus. Então, irmãos, essa é a nossa reflexão. Há um descanso de Deus para o povo de Deus. Depois nós continuaremos com o nosso estudo na próxima semana, com a graça de Deus, debaixo da misericórdia dele, dando continuidade à nossa exposição, à carta aos Hebreus. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que Deus tenha ministrado a sua vida, que o Senhor venha te abençoar a cada dia, a cada momento, a cada instante, que nós possamos viver uma vida cada vez mais de busca da presença de Deus, na palavra dele, fundamentados na verdade, apegados à verdade, sem desanimarmos, porque nós estamos caminhando, marchando para o descanso eterno, o descanso final, que é o lugar que Deus preparou para a igreja dele. Então não desanime, não desanime. Apesar das lutas, das batalhas, um dia cessará toda a luta, toda a batalha. Um dia cessará. Um dia Deus colocará um ponto final. Um dia, diz a palavra, que não haverá mais espaço para o choro, para a lágrima, para a tristeza, para a dor, para a angústia, para os sentimentos negativos e ruins da vida. Não haverá mais espaço, por quê?
porque você entrou no descanso eterno de Deus. Você recebeu um corpo não mais sujeito ao pecado, não mais sujeito à realidade da dor, do sofrimento, mas um corpo agora glorioso e sublime. Essa é a nossa esperança. Nós caminhamos para o descanso de Deus. Vamos orar nessa noite? Pai, no nome de Jesus, eu quero te glorificar, te bendizer, te render graças por esse momento, Senhor, onde estivemos estudando a Tua Palavra, refletindo na Tua Palavra. Eu quero abençoar, ó Pai, agora cada um dos Teus filhos. Quero declarar a bênção do Senhor, a provisão do Senhor, ó Pai, sobre a igreja do Senhor, ó Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os sustente, esteja presente na vida de cada um deles, ó Pai, ajudando a enfrentar as lutas, as batalhas da vida, as dificuldades da vida, as pelejas da vida, que a mão potente, que a mão poderosa do Senhor seja sobre a vida deles, ó Pai. Venha guardá-los, venha sustentá-los, meu Deus. Que haja em nosso coração fome e sede da Tua palavra, Jesus. Venha ser conosco durante esses dias, Senhor. Que em breve possamos estarmos nos reunindo como igreja, como povo de Deus juntos, ó Deus, adorando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por este momento, Senhor, de estudo da palavra do Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito e o Senhor continue com a Tua igreja dando forças, meu Deus. Oramos e abençoamos a cada um em um nome precioso de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Nosso próximo encontro aqui é no sábado. Nós estamos com a nossa escola bíblica online. Eu quero convidar você a participar. Estamos falando sobre a pessoa de Deus. Então, nesse sábado, às 19 horas, a nossa escola bíblica online. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te dê uma noite de paz e de bênçãos. Oramos e agradecemos por tudo desse momento, em nome de Jesus. Uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém.